dia triste para o Brasil hoje, sexta-feira, 5 de agosto, 7 da manhã. A gente começa aqui o Bom Dia, homenageando, prestando todas as homenagens ao grande Jô Soares, um dos maiores nomes da cultura brasileira, um dos maiores nomes do humor brasileiro, e que mesmo estando na Rede Globo, emissora golpista, jamais passou pano para o fascismo, denunciou o golpe de Estado. Eu vou mostrar isso aqui, ó, que é o retrato do Brasil fascista. 2015, rua em frente ao prédio de apresentador aparece com pichação. Jô Soares morra, né? Por que Jô Soares morra? Porque o Jô Soares denunciou o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Aqui já era o fascismo brotando no Brasil. Os fascistas, os bolsonaristas, já estavam aqui a todo favor, alinhados aos neoliberais, para cancelar, né, e perseguir os democratas no Brasil. Vou mostrar aqui também uma matéria daquela época, muito interessante. Logo depois da eleição, o Jô Soares fazia esse programa com o que ele chamava de As Meninas do Jô, né? Várias jornalistas escolhidas pela Globo para defender o golpe de Estado, né? A Globo estava em campanha pelo fascismo, em campanha pelo choque neoliberal, e o Jô Soares dizia: impeachment da presidente é golpe. Não por acaso, o Jô Soares foi colocado na geladeira pela Globo, logo depois dessas manifestações, né? De vez em quando ele aparecia e publicava alguns artigos. Bem escondidinhos, a Folha de São Paulo publicava, não dava muito destaque, mas desde o começo o Jô Soares já denunciava o nazismo brasileiro, né? Então estava aqui, ó, Jô Soares enfatiza SS em carta aberta a Bolsonaro. Vossa redundância é o primeiro presidente patafísico do mundo. Então, ele já tinha clareza do que estava em curso no Brasil. Bolsonaro formava suas milícias, alimentava suas milícias para destruir e corroer por dentro o que sobrava de democracia depois do golpe de Estado, né? Depois ele publicou uma carta aberta também, eu vou botar aqui rapidamente na tela. Aqui, ó. Carta irônica a Bolsonaro, Jô Soares o chama de animal. Teve até um artigo muito interessante que ele publicou em francês, né? Certo de que poucos entenderiam, denunciando esse processo de destruição democrática no Brasil. E num dos seus últimos programas, né, olha que interessante, quando ele ainda estava na Globo e denunciava o golpe de Estado, ele repreendeu um rapaz que gritou em apoio a Bolsonaro. O jovem gritou: "Viva Bolsonaro!" Era um nazistinho, um fascistinha lá no Brasil, né? E o Jô Soares, ao vivo, respondeu: quem gritou esse absurdo? Maluf está na plateia? Quem foi que gritou? É só para eu saber, né? Isso foi logo depois daquele... Aliás, esse rapaz que levantou a mão e gritou Viva Bolsonaro foi logo depois daquela fala em que ele dizia que não estupraria a Maria do Rosário porque ela, entre aspas, não merecia, né? Então, Jô Soares, descanse em paz, sempre foi uma voz antifascista no Brasil. Jô Soares volta a defender a presidente Dilma Rousseff. Bom, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Bolsonaro, que despreza a cultura brasileira, não vai soltar nenhuma nota de pesar, não vai decretar luto oficial, não vai fazer absolutamente nada. Ele foi um grande intelectual, de fato, foi um comediante brilhante, um grande artista e um escritor. Ele escreveu livros aí importantes. Ele foi uma figura marcante na cultura brasileira, deu uma imensa contribuição e foi uma figura diferenciada, realmente, ali na Rede Globo. E você ressaltou o perfil dele de democrata, antigolpista. Então, vai fazer muita falta e o Brasil fica realmente de luto com essa perda de um dos seus grandes intelectuais. Ele deixou muitas lembranças importantes no tempo da ditadura. Ele fazia aquele humor em que ele não dizia explicitamente, mas você podia assistir os programas dele, aqueles personagens que ele trazia, e trazia sempre no olho, trazia de dentro, ele não se maquiava, não precisava de muito figurino, ele era aquele grande ator que trazia o personagem nos olhos, e trazia no tom da voz, naquele gesto, ou seja, era um gordo que não tinha medo, que era engraçado porque não tinha medo, que às vezes ele assumia situações ridículas, e fazia humor com isso, fazia humor com o seu próprio tamanho, com a sua própria... tudo isso. Então, o Jô, assim, e naqueles momentos duros,
tristes que foram os momentos da ditadura. O Jô foi, para muitos brasileiros, para mim e para muitos outros, assim, uma alegria, uma esperança. Sempre foi um democrata. Ele, durante toda a ditadura, ele tinha um programa de humor na televisão. Ele teve aquele personagem do Reizinho. Vocês lembram? Sois rei, que ele, né, dobrava as pernas e tal, né? Criticando os ditadores. Né? Ele sempre foi, mesmo você vê, na Rede Globo e tal, trabalhou no SBT também, mas sempre foi não tem comparação com outras, porque com outras figuras do humor, porque ele não foi só humorista, né? A carreira dele, ele começou na TV Excelsior, nos anos 60, né? Ele tinha voltado da Suíça, né? Ele tem uma formação, falava 7 línguas, e ele começou como redator, junto com Boni, na TV Excelsior. Não sei, ele é incomparável, não dá para comparar, porque ele foi escritor, ele escrevia os próprios textos, ele interpretava genialmente, criou centenas de personagens, diferentemente do Chico Anísio, por exemplo. Não foi nunca um cara amargo, sempre foi um cara disposto ao humor, às críticas. Comecei a me lembrar, porque deu criança assistindo o Jô Soares sem entender muito, né? Mas eu acho que era importante, mesmo eu não entendendo, ele meio que fazia uma tomada de consciência ali, né? Eu fui criança na ditadura, então acho interessante. Lembrei do personagem Bo Francineide, né? Onde ele transava o corpo numa naide, que eu acho que é interessante para as mulheres, né? Essa tomada de consciência do corpo feminino, né? E até ele sendo um homem, né? E fazendo aquele personagem tipo assim, esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Então eu lembrei disso, lembrei daquele personagem, que eu lembrei muito desse personagem também quando o Bolsonaro assumiu o governo, que era aquele tiro-tubo, que era um general que estava em coma e acordava num Brasil diferente de quando ele tinha adoecido, e estava tudo diferente. E é o contrário, né? Se a gente vê o Brasil de hoje e pensa no Brasil, sei lá, dos anos 2000, completamente diferente, como é que completamente arrasado, a gente quer que tire o tubo, né? Não, muito bem. Aqui é Bo Francineide, né? Eu acho importantíssimo para a construção do feminino essa personagem do Jô Soares. Foi a primeira que eu me lembrei. Eu estou morando no Brasil desde 1992, com 5 anos fora. Então eu venho frequentemente assistindo ele antes que ele chegou no Globo e tudo. E eu sempre lembrei como ele modelou aquele programa no programa do Johnny Carson, né, dos Estados Unidos, que era um programa que eu gostei muito, como uma banda de jazz, por exemplo, né? E eu sempre achei que ele tinha muito classe, né? Classe não no sentido de classe burguesa, não sei o quê, mas era muito gentil com os convidados. O jeito que a coragem que ele mostrou para beijar o mal do Dilma no Globo, quando todo mundo estava chamando ela de vaca, e a maneira que ele foi perseguido e atacado e caluniado depois disso, pelo, por exemplo, Danilo Gentili, que não chega nos pés dele. Um cara muito canalha, não tem talento nenhum, só chega no TV porque é da direita, né? Ele postou fotos de Photoshop do Jô Soares nu com Dilma depois disso e viralizou na internet e tudo. Ele foi muito perseguido. Então eu acho que foi o ato mais corajoso que eu vi no Globo naquela época, Jô Soares convidando Dilma.